Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta segunda-feira, 22 de dezembro do ano 2025. Estamos nos aproximando cada vez mais e mais ao final do 2025. Agradecidos ao Senhor por Ele ter nos permitido chegar até este 22 de dezembro. Agradecidos a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo descanso que Ele tem nos dado. Gratos somos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos começando. Sou o pastor Juan Carlos Teixeira Soares, desde a cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, e a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. E hoje temos uma palavra de Deus para você, diretamente do coração de Deus, para o seu, para o meu, para os nossos corações, nesta manhã de segunda-feira. Ontem tivemos nosso culto, chovendo, mas mesmo assim tivemos ali algumas pessoas que se fizeram presentes apesar da chuva, que chegaram para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Damos os nossos bons dias ao nosso irmão José, na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus venha abençoá-lo, que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, seu ministério, que o Senhor Deus esteja presente em todo momento da sua vida. Vamos começar então a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estes dias, o mundo inteiro está falando do Natal. Alguns lembram, outros nem sequer lembram Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns discutem se é a data ou não é a data do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso irmão Vilberto, bom dia, aqui no município de Cacequi. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente junto com a sua família. Que Deus venha derramar da sua graça. Alguns discutem, vemos outros vídeos que é paganismo, que é isto, que é aquilo. Mas são os melhores dias para nós poder refletir e falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que não é a data do nascimento de Jesus, é óbvio que não é. Dia 23, amanhã, nós estaremos vendo isto através da palavra de Deus. Estaremos vendo isto pela manhã, pela noite, estaremos vendo isto na palavra de Deus. Que nos diz a palavra de Deus e qual será o mês, porque o dia não sabemos, do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso é para o dia de amanhã. É interessante que as pessoas têm substituído a Jesus por um ser chamado Papai Noel, que dá presentes, que faz isso, que faz aquilo. Agora, esse ser, ele não morreu na cruz por cada um de nós. Ele não nasceu de uma virgem. Ele não esteve em Jerusalém. Ele não nasceu em Belém. Ele, entre outras coisas, não caminhou jamais sobre as águas. Entre outras coisas, jamais ressuscitou um morto. Ou teve a capacidade de curar um leproso, ou teve o poder de perdoar uma mulher pecadora? Claro que não, porque é um ser fictício. Mas, deixando de lado isto, vamos ao que nos interessa.
que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Já sabemos que ele nasceu em Belém, Belém de Judá, Belém Efrata. Ali nasceu Jesus. Belém é conhecida como a casa do pão. Jesus é o pão que desceu do céu. João, capítulo 6, verso número 35, ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Ele era descendente do rei Davi, por isso a necessidade de ter nascido em Belém. Mas também ele é o pão da vida. Também por isso nasceu em Belém. Toda uma coisa se conecta com a outra. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã. Que a graça de Deus seja sobre sua casa. Agora, ele nasceu em Belém, teve que fugir para o Egito junto com Maria e José. Retornam de lá. E a palavra de Deus vai nos dizer em Lucas, capítulo número 4. Lucas, capítulo número 4, a palavra de Deus vai nos dizer da seguinte maneira. No versículo número 14, a palavra de Deus vai dizer: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Não é um dado menor este que a palavra de Deus diz no versículo número 14. Minha irmã Cleusa, bom dia. Um grande abraço para a nossa irmã Cleusa, para os seus filhos, netos, para o seu esposo, nosso irmão Eres, que Deus venha abençoá-los. Também aí na cidade de São Francisco de Assis, mais conhecida como São Chico. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. A palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 4, verso 14, que pela virtude do Espírito Santo voltou para a Galileia. Jesus voltou para a Galileia. Seus pais moravam em Nazaré. Esse era o lugar onde eles moravam. Nazaré, na Galileia. Jesus é conhecido e nós o chamamos como Jesus de Nazaré. Não é este o Nazareno, diziam quando estavam julgando. Seu pai não é José, não é Maria, não é este o Nazareno. Não é dessa pequena aldeia insignificante chamada Nazaré. O próprio Senhor Jesus, em certa oportunidade, teve um encontro com logo vai ser seu discípulo, chamado Natanael. Está lá no Evangelho de João. E Natanael vai dizer, e isso nos dá a pauta da fama da cidade de Nazaré, o que significava Nazaré para o resto de Israel. Natanael vai dizer, de Nazaré poderá sair algo bom. De Nazaré poderá sair algo bom. Porque Nazaré era uma cidade que era totalmente ignorada por muitos. Era uma cidadezinha pequena, talvez até de má fama. E ali então, o Espírito Santo vai levar a Jesus para aquele lugar.
Mas por que razão Jesus tem que viver em Nazaré? Ele foi engendrado em Nazaré através do Espírito Santo. De Nazaré, subiram para Jerusalém. De Jerusalém, desceram para Belém, onde nasceu o Senhor. Logo eles voltam para a Galileia. Agora o Espírito Santo faz com que ele vá novamente para Nazaré. A palavra de Deus está nos dizendo que a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: Jesus para a Galileia, a sua fama correu por todas as terras de redor e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Jesus é um rabi, é um mestre. Então ele ensinava nas sinagogas, levava a palavra do reino de Deus. Agora, por que Jesus é chamado Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré. Se nós pudéssemos ter um atestado do nascimento de Jesus, diria que ele nasceu em Belém. Não é verdade? Todos nós temos um atestado de nascimento que declara o nosso lugar de nascimento. O atestado de nascimento diz que eu nasci na cidade de Artigas, Uruguai, no hospital de Artigas, tal hora, papapá, sendo meu pai, sendo minha mãe. Esse é o meu atestado de nascimento. Assim como também pode ser o seu. Agora, hoje eu estou em Cacequi. Mas não é a minha cidade de nascimento. A cidade de nascimento de Jesus era Belém, que em hebraico é Bel-Lechem, Bel-Lechem, que quer dizer casa do pão. Agora, ele é chamado de Jesus de Nazaré. O que tem que ver é isso? Isaías, capítulo número 11, versículo número 1, diz da seguinte maneira: porque brotará um renovo do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isso é uma profecia de Isaías, capítulo número 11, verso número 1. Talvez você ainda não entendeu o que tem que ter esse versículo a ver com que Jesus seja chamado de Nazareno. Pois bem, esse versículo tem muito a ver com que Jesus seja chamado de Nazareno, e já vamos ver isso. Mas vamos continuar lendo a história bíblica. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos e conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Por que Jesus leu na sinagoga? Vamos entender algo. Tem muita coisa para nós aprender. Durante o exílio babilônico, quando veio Nabucodonosor, todo o exército, destruiu o templo, levou todas as riquezas do templo e foi toda
a nação prisioneira para a Babilônia no exílio. Ali eles ficaram 70 longos anos no exílio. E ali, quando eles chegaram, lhes foi proibido ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Então os rabinos, os anciãos da época, tiveram a ideia de distribuir todas as Sagradas Escrituras em todas as famílias que estavam ali no cativeiro. Então, cada vez que eles se reuniam a um sábado, cada família tinha uma data certa para falar aquele hoje para nós é versículo, para falar o versículo que essa família tinha decorado. Tinha uma data específica para cada família. Se reunia o sábado, a família Rodrigues falava um versículo. Se reunia o outro sábado, a família Pérez falava outro versículo. E por aí ia indo. Durante esses 70 anos, esse foi o costume ali na Babilônia. Agora eles voltaram para Israel. E o mesmo costume continuou. Então, a cada sábado, quando chegavam na sinagoga, cada família tinha um versículo para ler. Luiz, Deus abençoe poderosamente sua vida, meu irmão, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus abençoe poderosamente, que a graça e o amor de Deus seja sobre sua vida nesta manhã. Cada família tinha o seu versículo. Então, a família de José, descendente do rei Davi, desde o exílio da Babilônia até esse momento, eles eram os guardiões de Isaías 61, versículo 1 e 2, que é o que nós acabamos de ler. Eles eram os guardiões dessa passagem bíblica. Em determinada época do ano, o integrante da família, que era o filho maior, ou seja, o primogênito, era o que ia se colocar em pé e ia ler aquela passagem. Mas nós encontramos nas Escrituras que Jesus não buscou aquela passagem, porque já se sabia quem iria ler e qual seria a passagem. Os encarregados do culto na sinagoga entregaram para ele, diz a palavra de Deus, que lhe foi dado o livro do profeta Isaías. Enquanto abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito esse versículo que eles deveriam de ler. Donde estava Jesus? Em Nazaré, a cidade onde ele se criou. Isaías é o profeta messiânico. Isto quer dizer que é onde tem mais profecias sobre o nascimento, vida e morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como tem salmos messiânicos, assim como tem Miqueias, como tem Zacarias, enfim, outros profetas que também falaram do Senhor Jesus. Agora, que tem que ver tudo isto com que ele seja conhecido como o Nazareno. Lemos Isaías 11:1, onde fala de um rebento, de um renovo. Ali em Israel tem uma árvore que é a oliveira, a qual produz as azeitonas.
Uma oliveira são as das árvores que mais tempo vivem. Acredita-se que até o dia de hoje, ali no Getsemane, tem oliveiras da época de Jesus. E esta árvore, ela tem uma característica. Chega um determinado tempo na vida dela, 100, 200, 300, 500 anos, e ela começa a secar. O lógico seria cortar aquela árvore. Mas os produtores não cortam aquela árvore. Ali ela vai ficar. A oliveira, ela tipifica ou representa a nação de Israel. Ela pode morrer, mas ela vai reverdecer novamente. Vai surgir um rebento novamente ali naquela planta. Por exemplo, aqui no Brasil, aqui no Sul, às vezes vemos uma planta, uma laranjeira, por exemplo. Ela começa a secar, o primeiro que fazem é passar uma motosserra e fazer lenha dela. Pois com a oliveira em Israel não acontece isso. Vão deixá-la. Porque depois de um tempo vai surgir aquele rebento, vai surgir aquele broto, e aquela árvore vai reviver e vai produzir azeitonas novamente. A palavra de Deus está falando de Israel, está falando do rebento de Jessé, da casa de Davi. Nós ainda não entendemos por que ele se chama Nazareno. Tem que ver isto, porque ele é o renovo que veio para nos salvar. É aquele rebento, é o renovo, é aquela planta de oliveira. A palavra renovo, aqui temos que pedir uma ajuda ao hebraico. A palavra renovo em hebraico quer dizer netzer, que vem da mesma raiz de Nazaré. Nazaré em hebraico é Nastel, quer dizer Nazaré, é da mesma raiz. Então Jesus é esse rebento, é esse netzer, que surgiu ali na cidade de Nazaré, tal qual tinha sido profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 11, verso número 1. Agora, Jesus, logo de ter lido o livro, vai dizer no versículo 20, e fechando o livro, devolveu aos ministros, e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Estavam esperando algo de Jesus? Estavam. Nós lemos, versículos anteriores, que ele ensinava em todas as sinagogas e por todos era louvado. Então ele já era conhecido como um mestre. Então estariam esperando uma reflexão de parte dele sobre aquele versículo que ele tinha lido. Isso é uma suposição. Alguns dizem, eu não tenho a plena confirmação, mas um dia vou confirmar isso, que ali na sinagoga, assim como tem em algumas igrejas hoje, ali no púlpito, várias cadeiras, onde assentavam-se os dirigentes do culto na sinagoga. Porém, tinha uma cadeira ali, que era chamada a cadeira de Moisés. Ela estava reservada para o Messias. E Jesus, segundo alguns, isso não está na palavra de Deus, alguns estudiosos dizem que Jesus sentou-se
na cadeira de Moisés. Aí então os olhos ficaram fixos nele. E ele vai dizer-lhes no versículo 21, hoje cumpriu-se esta escritura em vossos ouvidos. E todos davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam da boca e diziam, não é este o filho de José? Não reconheciam a Jesus como o Messias. É o início de uma caminhada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o levaria logo para a cruz. Nós estamos tão perto de um próximo ano. Não sabemos se chegaremos ao próximo ano. E se chegamos, não sabemos se chegaremos ao final de 2026. Porque isto pertence tudo ao Senhor Deus Todo-Poderoso e não a nós. Mas que este ano de 2026 possa, esse renovo que é Jesus Cristo, esse rebento, esse broto de esperança, de frutificação, por que não? Para aqueles que tinham as suas plantas de oliveira. Uma esperança que novos frutos possam surgir neste ano de 2026. Que venhamos ser verdadeiramente frutíferos, que venhamos produzir frutos, mas frutos bons, que a alegria do Senhor venha a ser a nossa fortaleza, que possamos testemunhar, falar deste Jesus de Nazaré, deste renovo que surgiu, que nasceu ali em Belém, que foi engendrado em Nazaré e que foi reconhecido como o Nazareno. Que Ele possa acompanhar-nos cada dia deste 2026. Ou, melhor dito, que nós possamos pegar da mão do Messias, da sua mão direita, do nosso Salvador, do nosso Rei, e caminhar juntamente com Ele. Ele nasceu no estábulo, em Belém. Fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho. O povo estava esperando ali em Jerusalém, não a Jesus. Eles estavam esperando ao sacerdote que tinha ido a Belém buscar o cordeiro que seria sacrificado na Páscoa. Sim, em Belém era onde estavam os cordeiros, eram criados os cordeiros que seriam sacrificados no templo. Nessa época, na Páscoa, e quem entra? O Filho de Deus, montado num jumentinho, pelaquela porta por onde deveria entrar o sacerdote. Eis o Cordeiro de Deus, disse João Batista. O apóstolo Pedro vai referir-se a ele também como o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus nasceu para nos dar vida, e vida em abundância. Que motiva você
comemorar o suposto nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O que está motivando você a fazer isso? O que motiva você a comemorar o nascimento de Jesus? Jesus mora no seu coração? Que esse renovo, esse rebento, ele possa surgir com força no seu coração, ainda nestes dias. Que você possa ter um encontro com Ele. Eu desejo, minha oração é que você venha alcançar a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te ama e de tal maneira amou Deus ao mundo que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, glorifico o teu nome, Senhor. Pai eterno, estamos iniciando a nova semana. Quero pedir-te, Senhor, por nossos irmãos, por aqueles, ó Deus, que têm nos acompanhado nas nossas transmissões até o dia de hoje. Tu venhas abençoá-los, que tu venhas guardá-los, que tu venhas livrá-los, ó Deus, de toda sorte de males. Meu Deus e meu Pai, derrama da tua graça, derrama do teu amor, derrama da tua bondade sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Senhor, no nome de Jesus, dá-nos uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Se esta mensagem foi de edificação, se você aprendeu algo, você quer nos ajudar, pode compartilhar este vídeo. Pode inscrever-se no nosso canal no YouTube, a Bíblia Mate e o Amanhecer. Pode ali deixar o seu like, seu comentário, inscrever-se no nosso canal. Compartilhar nosso canal do YouTube. Mas também você pode enviar uma oferta missionária, que está na descrição do vídeo. Aqui, para que nós possamos continuar enviando este conteúdo cada manhã, cada noite, até o seu lar. Agradecemos a Deus pelas suas vidas e oramos por vocês, em nome de Jesus. Amém.